God praise for his life. Thank you, Pastor Clayton. Good morning, family. Bom dia, família. Bom dia, família. Tudo bem? Good morning. How are you all? Bom dia, família Life Point que está conectada Good morning, Life Point family tuned in através das nossas redes sociais. through our social networks. Muito bom ter você aí conosco. So good to have you with us. Vivemos tempos diferentes, né? We're living a different time. Antigamente, a alegria do pastor era ver a igreja cheia. Back in the day, the joy of the pastor was seeing the church filled. Hoje, os nossos tempos não podem estar mais cheios. Today, our temple cannot be totally full, Mas a palavra de Deus continua sendo ministrada. but the word of God continues being E ministered. aqueles que estão no templo, And those who are in the e os que building, estão nos acompanhando, and those who are watching at home, todos são abençoados. everyone is Eu blessed. quero motivar você a continuar aí conectado. I want to motivate you to stay Hoje é uma tuned. manhã de ativação para as nossas This vidas. will be a morning of activation Eu for tenho our uma lives. palavra poderosa aí para o seu coração. I have a word of God that is powerful for your heart. Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, If you're watching from Facebook or YouTube, coloque aí a cidade que você está. why don't you type the city that you're watching from? Faz assim com a mãozinha aí. Do a little hand emoji Participe conosco. and participate. Muito bom ter você aí conectado. It's so good to E have you você tuned que nos in. visita, é uma alegria And for those of you visiting us this receber morning, você it's aqui a em nossa joy casa nesta manhã. to welcome you into our home this morning. Antes de ministrar a palavra, eu queria fazer uma oração. Before going into the word, I want to say a Uma prayer. oração pelo Brasil. Pray over Brazil. O Brasil está vivendo um momento muito difícil. Brazil is going through a very difficult time. Essa pandemia do Covid-19, The pandemic of ela COVID-19 tem atingido muitas nações na Terra. has affected many nations on the earth. Nós ainda aqui nos Estados Unidos estamos vivendo sob o efeito dessa pandemia. In the United States, we are living through the effects of this E o pandemic. Brasil está atravessando um dos momentos mais críticos da fase dessa pandemia. And Brazil is going through the most critical time of this E pandemic. nós, como brasileiros, temos parentes, amigos. As Brazilians, we have family members and E eu friends. queria orar, eu queria que você se unisse a mim nessa manhã. And I want to call on you to unite with me E and nós pray pudéssemos orar. together. Pai, nós cremos no poder da oração. God, we believe in the power of prayer. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível. We are facing an invisible enemy. O Senhor continua soberano sobre todas as coisas. You remain sovereign over all things. Mas nesta manhã nós erguemos a nossa voz na certeza But this morning we lift our voice with de que os certainty céus estão abertos sobre esse lugar. that the heavens are opened over this E nós place. pedimos que o Senhor, de alguma forma, And we ask that you will in some way meu Deus, interfira intervene no avanço dessa pandemia, in the não advancement só of no this Brasil, pandemic, not only in Brazil, mas em todas as nações onde estão sendo afetados. but in all nations that are being affected. Que o Senhor continue guardando We pray that you will guard protegendo and protect e livrando and deliver as pessoas people da morte. from death. Nessa manhã no Brasil, muitas pessoas não puderam ir ao templo. This morning in Brazil, many people couldn't go to the temple. Muitas igrejas estão fechadas nesse domingo. Many churches are closed this Sunday. Alguns têm a oportunidade de acompanhar os cultos pela internet. Some have the opportunity of watching service online. Existem lugares no Brasil que não tem nem internet. And other places in Brazil, there is no internet. Que o único acesso ao templo é ir ao templo. Where the only access to the temple is Mas to go nós into cremos the que o temple. teu Espírito Santo nesta manhã But we believe that your Holy Spirit this está morning trazendo is paz bringing aos peace lugares mais distantes da nossa nação. to the most remote places of our Ainda nation. aqueles lugares que as pessoas não têm acesso a uma televisão, Even in the places where people have não no têm access to acesso a um television aparelho de telefone, or a cell phone. e que o único acesso é ir ao templo. Where the only access is to go into church. Eu peço que o Senhor, ó Deus, traga paz. I want to ask you to bring E peace. que nessa manhã o Senhor, ó Deus, faça algo no Brasil. And that this morning you will do Que something o Senhor, ó Deus, continue supernatural in mudando Brazil. histórias, mudando vidas That you continue da nossa changing nação. lives and history Nós in our estamos aqui nation. clamando. We are E crying nós out cremos We que o believe Senhor já está agindo that you are already através operating das pessoas que estão ali no país. through the people that are E present in the continuam country, crendo e clamando who continue believing para and que os crying céus out venham intervir. for the heavens to Obrigado por intervene. esta manhã. We thank you Obrigado pelo teu favor. for your Em favor nome de this morning in Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus.
Deus. Praise the Lord. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. I want to call on you to open your Bible with me. Isso, abra a Bíblia comigo no livro de Hebreus. Open your Bible with me in the book of Hebreus Hebrews. capítulo 11. Hebrews chapter Aqui nós 11. gostamos de celebrar Here we like a to palavra de celebrate Deus. the Word of God. Todas as vezes que alguém abre a Bíblia no altar, nós celebramos. Every time someone opens up the Bible on the altar, we Hebreus celebrate. capítulo 11, Let's look at Hebrews 11, do verso 23 ao verso 27. from verses 23 to 27. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Eu tenho nesses dias recebido algumas palavras de Deus. On these last days, I have been receiving words from God, E eu sempre digo que uma igreja não existe para dar conforto. and I always say that a church does not exist to give comfort. Uma igreja existe para dar destino. A church exists to give destiny. E nós temos vivido os últimos dias, And we have lived through the um last caos days, se estabelecendo em toda a terra. a chaos establishing itself over all the earth. E é tempo de nós nos despertarmos. And it's time for us to wake É up. tempo da igreja se despertar. It's time for the church to É wake tempo up. de cada um de nós It's time for each of us viver o propósito, to live our purpose, viver o destino que Deus estabeleceu to para live nós. the destiny that God established for us. O autor da carta aos Hebreus, The author of the letter to the no Hebrews, capítulo 11, ele elenca aqui uma série de pessoas on chapter 11, he que writes down viveram o seu propósito, a list of people que who lived their vieram à purpose, terra who came into the e earth deixaram um legado, and who left a legacy. deixaram uma história. They left a story. E a minha pergunta para você, And my question for you você está satisfeito is, are you com a satisfied vida que você está vivendo? with the life that you are living? Você acha que está cumprindo o seu propósito? Do you think you are fulfilling your purpose? Você acha que depois que você for para a eternidade, Do you think that after, when you go to eternity, a sua geração vai ter algo para se lembrar de você? your generation will have something to remember you by? Eu quero falar nesta manhã sobre o comum e o extraordinário. This morning I want to talk about the common and the O extraordinary. versículo 23 de Hebreus 11 On verse 23 in diz que chapter os 11 pais de of Moisés Hebrews says that Moses' parents esconderam Moisés hid Moses away porque viram que ele não era uma criança comum. because they saw he was no ordinary O child. que não é comum And whatever is not é common extraordinário. is then extraordinary. Então diga comigo, eu não sou So say with me, uma pessoa comum. I am not a common Isso, diga, eu person. não sou Say, I am not uma pessoa comum. a common person. Diga para o seu vizinho, se você soubesse com quem você está falando, Tell your neighbor, if you knew who you were talking to, você pagaria meu almoço hoje. you would pay for my lunch today. E não seria em qualquer lugar. And it wouldn't be just anywhere. Esse texto fala de um homem chamado Moisés. This verse talks about a man named Moses, Moisés, ele é um dos homens mais conhecidos one of the most well-known men in the Bible, na história das religiões. in history of all religions. Moisés, ele é conhecido no cristianismo, He is known in Christianity, ele é conhecido no judaísmo he's known in Judaism, e ele é conhecido no islamismo. and he is also recognized in Islam. Moisés é um homem conhecido nas 3 maiores religiões. He's a man who is recognized and Que nós acknowledged in the 3 conhecemos. greatest religions that we know. Por que Moisés é conhecido And why is it nas maiores religiões da terra? that he is known in the 3 largest religions of the earth? Porque ele não era uma pessoa comum. It's because he was not a common person. Moisés foi alguém He extraordinário. was someone who is extraordinary. E a diferença entre o comum e o extraordinário And the difference between common and extraordinary está no reconhecimento do destino. is in the acknowledgement of Está no destiny, reconhecimento do in propósito. the recognition of your purpose. Deus, ele já nos deu um destino. God has already given us a destiny. Salmo 139, In Psalm 39, nos versos 15 e 16, verses 15 and 16, diz que todos os meus
dias já estão escritos, says that all of my days are already written. estão determinados. They are determined. Eu entendo que muitas pessoas, I understand that many people, elas se perdem no caminho. they lose themselves along the way. Alguns querem buscar atalhos. Some want to look for a shortcut. Outros, por alguma razão, elas acabam tendo o seu destino abortado. Others, for some reason, have their destiny E aborted. é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. And this is what I want to talk about this Sobre morning. os inimigos do propósito. About the enemies of your Sobre purpose. alguns sentimentos Some feelings que nos impedem that de impede viver o nosso propósito. us from living our De purpose. chegar no nosso destino. Of reaching our destiny. Você acredita em destino? Do you believe in destiny? A gente acha que destino é coisa de pessoa esotérica. We think that destiny is something of crazy people. A gente acha que destino é coisa de espírita. Something like a mystic. Não, destino é coisa de crente, irmão. No, but destiny is a Christian thing. É, você foi gerado por uma razão. You were generated for a cause. Existe um destino There is a que destiny Deus preparou. that God prepared. Existe uma história. There is a story, Existe um propósito a purpose que Deus já estabeleceu that God already desde a established fundação do mundo. from the foundation of the earth. E Moisés, quando ele nasceu, And when Moses was born, os pais dele entenderam isso. his parents noticed this. E por que que os pais de Moisés entenderam que ele não era uma criança comum? And how did they realize that he was no common child? Vamos comigo no livro de Êxodo, Let's look into the book Para of você Exodus entender algo sobre Moisés. so that you can understand something about Moses. O capítulo 1 do livro de Êxodo, Chapter 1 of the book of Exodus, versículo 6, verse 6, diz que depois que José morreu, says that after Joseph died, depois que os irmãos de José morreram, and the brothers of Joseph e que died, toda aquela geração morreu, and that entire generation passed, um novo faraó subiu ao trono. a new Pharaoh went up to the throne. E esse novo faraó, ele não sabia nada sobre José. And this new Pharaoh knew nothing of Joseph, E ele viu que os israelitas estavam multiplicando. and he saw that the Hebrews were multiplying. E aí você vai ver aqui no versículo 15, And then you'll see here on verse 15, que o rei do Egito, ele ordenou às parteiras dos hebreus and he ordered midwives que matassem todos os meninos que nascessem. to kill all of the baby boys who were born. Aqui existem algumas questões que eu preciso compartilhar com você. There's a few things I have to share with you. Existiu uma crise. There was a crisis. O rei do Egito estava matando todas as crianças israelitas, The king of Egypt was killing all of the boys, porque eles estavam the crescendo Hebrew boys, e because they eles were estavam se growing multiplicando. and they were multiplying quickly. Agora existiu uma razão But there was a reason que levou esse rei do Egito that led this king of Egypt a não respeitar os israelitas. to not respect the O Hebrews. texto diz que, versículo 6 de Êxodo 1, The verse que says depois que José e a sua geração morreu, that after Joseph and his generation died, não houve mais menção sobre a história deles. there was no longer mention of their story. José era descendente de quem? Joseph was a descendant De of whom? Abraão. Of Abraham, Abraão, Isaac, Isaac, Jacó, and Jacob. José. Joseph. Deus, ele é um Deus de gerações. God is a God of generations. Deus é um Deus de propósitos. He is a God of purpose. Deus é um Deus que vai usar você, He is a God that seus will use filhos, you, your children, seus netos, your seus grandchildren, bisnetos your e great-grandchildren, toda a sua geração. and all of your future Então, generations. destino, So destiny ele é geracional. is generational. É por isso que algumas pessoas se perdem no propósito. That's why some people get lost in their É por destiny. isso que você às vezes está com problema no casamento, That's why you might have a problem in your marriage. porque o pai tinha problema, Because your father porque had o a avô problem. tinha problema, Because your o grandfather had a bisavô problem. tinha problema. Your great-grandfather had a problem. Então existem algumas questões que são geracionais. So there are some matters that are E generational. Deus é um Deus de geração. And God is a God of Existem generations. pessoas que não prosperam financeiramente. There are people who don't prosper Aí financially. você busca na genealogia And you go dela. look at their genealogy. O pai The father fracassou nas finanças. failed O financially. avô fracassou nas finanças. The grandfather O failed bisavô financially. fracassou nas The finanças. great-grandfather Ou failed. seja, existem alguns sentimentos. And so there are some feelings, Na verdade, são alguns espíritos some spirits que atuam por trás dos sentimentos, that operate behind que these querem impedir feelings você that want to de impede viver you o seu propósito, from living your purpose, de viver o seu destino. from living your destiny. Agora aqui, quando José e a geração dele morreu, Now here when Joseph and his
entire um generation novo rei died. subiu ao trono do Egito. A new king went on the throne. E ele não sabia nada sobre a história de José. And he knew nothing of Joseph's story. Agora, por que ele não sabia nada sobre a história de José? But why didn't he know anything about his story? Porque os descendentes de José Because the descendants esqueceram of Joseph forgot. de algo que nós chamamos de honra. They forgot something that we call honor. Eles não honraram a memória de They José. didn't honor the memory of Joseph. E a ausência da honra, ela é uma porta aberta para a opressão. And the absence of honor is an open door for oppression. Toda vez que eu não honro a minha geração, Every time I don't honor my o generation, espírito de opressão, a spirit of oppression ele vem sobre a minha vida. comes over my Não life. adianta você sair do Brasil. Doesn't matter if you Não leave adianta Brazil. você mudar de It's cidade. no use moving to a Você different pode ir city. até para outro planeta. You can go to another whole planet. Se você não entende a linguagem da honra, você vai viver sempre uma vida de opressão. If you don't understand the language of honor, you will always live a life of Porque a oppression. desonra atrai opressão. Because dishonor attracts oppression. Amen? Amen? Então a geração de José, ela não honrou So the future a generations of memória Joseph didn't e a honor história. the memory and de the José. history of Joseph. E aí o novo rei sobe ao trono. And the new king goes on the throne Vamos matar os meninos israelitas and porque say, eles... let's kill the newborn baby estão se boys multiplicando muito. because they are multiplying Vamos in ao great capítulo number. 2 Let's look at chapter 2 de Êxodo. of Exodus. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Preste atenção. Pay attention to this. Nós estamos no meio de uma crise. We're in the middle of a crisis. O faraó do Egito está matando todos os meninos. The Pharaoh of Egypt was killing all Mas baby espera boys. aí. And look, Existia um casal there was a couple que teve a ousadia who had the de boldness gerar um filho, of having a boy, mesmo no meio da crise, even in the middle of that mesmo crisis, diante de um decreto de morte. even under a decree of death. Quem é pai e mãe aqui? Who here is a father or mother? Você que é mãe, If you're a mother, se você soubesse que existe um decreto do presidente Joe Biden, if you found out that there was a decree from President Joe Biden, que se você gerar um menino, você tem que entregar para ele porque ele vai matar. that if you had a baby boy, you had to surrender the boy Você to him teria because he would coragem de kill the boy. engravidar-se? Would you have the courage to Você get teria pregnant? coragem de gerar um filho? Would you have the courage to generate a child? Naturalmente não. Naturally, no. Mas aqui nós temos um casal But here we find a couple que no meio da crise that despite the decidiu crisis, gerar. they decided to, Eles não se importaram Their com o children. decreto do rei. they didn't care about the decree Eles of não the se king. importaram They didn't care com a palavra do faraó. about the word of Eles Pharaoh. decidiram enfrentar a crise. They decided to face the crisis. Eles decidiram dar um basta na opressão. They said enough with E the eles oppression. decidiram gerar And they decided to uma generate criança. a child. Eu quero dizer para você que a crise I want to tell you that the crisis ela nos proporciona gives us uma oportunidade de gerar. an opportunity to generate. Muitos de nós queremos gerar quando tudo está bem. Many of us want to generate only when things Passou o are dia que eu well. for American citizen, But Pastor, when I'm an American citizen, eu vou fazer algo. I'm going to do O something. dia que eu tiver com o meu green card, The day I have my green card, ao dia que eu tiver estabilizado, the day I'm ao stable, dia que eu tiver a minha casa, the day I have my é house, sempre assim. that's how it always Deixa eu is. dizer, as crises nos proporcionam oportunidades. But the crises, they give us As pessoas mais opportunities. produtivas da The história, people most productive in as history, pessoas mais excepcionais the da most história, exceptional people in as history, pessoas extraordinárias da the história, extraordinary people in elas history, geraram no meio da crise. they generated in the middle of crisis. E aí nós vimos aqui os pais de Moisés decidiram gerar no meio da crise. And here we see the parents of Moses decided to give birth to him E in the middle viram of que a ele não era crisis. uma criança comum, They saw he was no ordinary porque child existia uma opressão a ser vencida, because there was an oppression to be existia uma overcome nação a ser liberta. and a nation to be Eu delivered. posso estar falando para muitos libertadores. I could be speaking to many Eu deliverers posso estar here. falando para o libertador da sua família. I could be speaking to the liberator, libertador da the sua deliverer geração. of your family, of your Eu posso estar generation. falando para um libertador dos Estados Unidos da América. I could be speaking to the deliverer of the United States. Diga, eu não sou comum. Say with me, I am not Diga, common. eu sou extraordinário. I'm extraordinary.
A diferença entre o comum e o extraordinário The difference between common and está no extraordinary reconhecimento de um destino. is in the acknowledgement of the destiny. Nós precisamos entender isso. We have to understand this. Cada conexão que Deus promove Every connection that God allows, tem um objetivo: there's an objective nos levar ao nosso destino. to lead us into our destiny. O ambiente que você vive, The environment that you are ele é in, tão importante it is as important quanto quem você é. as who you are. Conexões nos levam ao nosso destino. The connections lead us to our Deus destiny. conecta pessoas. God connects people. Você não casou por acaso. You didn't marry just by chance. Você não está nos Estados Unidos por You're acaso. not in the United States Os by seus chance. filhos não são gerados por acaso. Your children are not born by Existe chance. um favor de Deus There's a favor of God sobre a vida do ser humano. in the life of the human A being. Bíblia fala em Gênesis que Deus criou todas as coisas. The Bible says in Genesis that God created Deus all criou os things. céus, Created the Deus heavens, criou a terra, the earth, criou os animais, the animals, a natureza. nature. Ele preparou o ambiente He prepared the environment para você cumprir o seu propósito. so that you could fulfill your purpose. Todas as vezes que eu não cumpro o meu propósito, Every time I don't fulfill my eu atraio purpose, maldição para a minha vida. I attract curse Se eu into my estiver life. fora do meu destino, If I am outside of my eu atraio destiny, maldição para mim. I attract curses into Preste my life. atenção. Pay attention to Em this. 7 dias Deus criou todas as coisas. Na verdade, em 6 dias. In 6 days, God created all E things. no sétimo ele, And on the seventh, o que Deus fez no what did He do sétimo? on the seventh day? Descansou. He rested. E qual dia Deus criou o homem? And on what day did He create man? Tô dando a dica. E qual dia Deus criou o homem? And on what day did He create man? No 6º dia. On the sixth E day. por que Deus criou o homem no 6º dia? And why did He make man on the sixth day? Porque ele não precisa da sua opinião para ser Deus. Because He doesn't need your opinion to be God. Se ele tivesse criado você no primeiro dia, você ia querer dar palpite em tudo. Imagine if He had made a man on the first day, you would have wanted to give your opinion Deus on não everything. precisa de você para ser Deus. God doesn't need you to be God. Por isso ele criou você no 6º dia. That's why He created you on the E aí sixth eu vou day. mais adiante. And I'm going to go beyond. Depois que ele criou você, After ele He já havia created you, criado todas as He had coisas. made all things. O dia seguinte foi o quê? On the next day was what? Foi o descanso. The day for rest. Ele já criou você He created you e já chamou você and called para you descansar. to rest. Então o 7º dia, So the seventh day, o Shabat, the Shabbat, não é o sábado. it's not Saturday. O Shabat é o dia do descanso. Shabbat is the day of rest. Agora, sabe o que significa Shabat? Now, do you know what Shabbat Sabe o que means? significa descanso? Do you know what rest means? Propósito. It means purpose. Você só descansa quando você está vivendo o seu propósito. You only rest when you are living your É purpose. por isso que Deus ele criou o homem e colocou ele no Shabat. That's why God created man and placed him inside Colocou of ele no Shabbat. descanso. Put him inside of his rest. No Éden, o homem ele não precisava fazer esforço algum, gente. In Eden, man needed to put no Ele effort. tinha autoridade. He had authority. Ele tinha domínio. He had dominion. Pastor, o que o senhor quer dizer? Pastor, what are you trying Quando to say? você está vivendo o seu Shabat, When you are living quando your você Shabbat, está vivendo o seu propósito, when you're living your purpose, você tem autoridade. you have authority. Você tem domínio. You have dominion. Aleluia, não entenderam? Maybe you didn't understand. É por isso que o ser humano vive o tempo inteiro That is why human beings live the entire time estressado, stressed cansado, and tired porque não está entendendo o Shabat. because they're not Ele não understanding está the entendendo o Shabbat. propósito. They're not understanding the purpose. Quando você está vivendo o propósito, When you're living your purpose, você não tem estresse, you don't have stress. você não tem cansaço, You don't have tiredness. você faz aquilo com alegria, You do everything with você joy. faz aquilo com prazer. You do things with pleasure. Vocês estão me entendendo? How many can understand? Para alguns, segunda-feira é o pior dia da semana. To some, Monday is the worst day of the week. Por quê? Why is it? Porque alguns falam, poxa, eu vou ter que trabalhar. Because some say, oh, I'm going to have to work. Quando você entender que When you understand trabalho não é castigo, that work is not a punishment, você começou a entender o seu propósito. you have begun to Eu vejo understand your algumas purpose. pessoas postando aí que estão limpando algumas casas I see some people e post, reclamando da sujeira da casa. they're cleaning a house and they complain Tomara that que the a house casa is esteja dirty. limpa porque ela perde o emprego. Hopefully the house will be clean so that they lose their job then, right?
reclama que a casa está suja, mas se a casa não estiver suja, ela não pode They limpar. complain that the house is dirty, but if it's not dirty, they can't clean it. Come on. Aquilo que você reclama Whatever you é o que tem complain about sustentado a sua vida. is what has been sustaining you, É só que você não percebeu. but you haven't noticed. Está faltando discernimento. You're missing out on Porque se discernment. você entrar nesse lugar Because if you come into this como um place filho e uma filha de Deus, as a son and daughter e of entender God, que são conexões, and you understand that these are são all connections, ambientes these are que environments Deus preparou that God is e que preparing, fazem parte do seu destino, that are part of your destiny, você vai ficar feliz you're going to take com o pleasure trabalho da segunda. in the joy of Você the vai work of dizer, Monday. glória a Deus, You're going to say glory to God. é segunda. It's a Monday. Aleluia. Você precisa entrar no seu Shabat. You have to enter your Shabbat. Você precisa entrar no seu descanso. You have to go into your rest. E nós estamos falando de propósito. And we're talking about purpose. Moisés, ele entendeu isso. Moses understood this. Quando ele já adulto, When he was an adult already, os pais dele esconderam ele por um período, his parents had hid him as a porque viram child que ele não era uma criança comum. because they saw he was not a Tem common gente child. aqui que está vivendo nesse esconderijo. Some people here are Talvez living você their ainda lives está sendo escondido, hidden away. porque pessoas extraordinárias, elas ficam escondidas por um tempo. Sometimes extraordinary people are in hiding for É a o while. tempo que Deus prepara It's the time that para God gerar as prepares, conexões certas. prepares you to generate the right Então não se connections. preocupe se você ainda está escondido. So don't worry if you're still É, hidden away. pastor, Oh yeah, pastor. ninguém me percebe, No one notices me. ninguém me nota, No one ninguém sees sabe do me. meu No one potencial. knows my potential. Isso é Deus que está te escondendo. But God is hiding you away. Porque se você cair nas mãos erradas, você está frito. Because if you fall into the wrong hands, you're lost. Moisés foi escondido até Moses was hidden ele away preparar a conexão until he had a connection para ele chegar no destino. to go into his E a destiny. conexão dele foi a filha do faraó. And his connection was to the daughter of Pharaoh. Amen? Amen? Vai ter uma filha do faraó, irmão. There's going to be a Pharaoh's daughter Aleluia. somewhere. Eu tenho a minha já, glória a Deus. I have my É, daughter, mas sempre vai ter uma filha do faraó but there's always going to be the connection of a Pharaoh's daughter que vai levar você para o seu destino. that's going to take you to your destiny. Quem pegou, pegou, irmão. You might have understood Pega aí, it, you pega might aí. have not. Aleluia. Enquanto o Egito estava matando as crianças, While Egypt was killing children, Deus esconde Moisés dentro do palácio God hid Moses inside the palace para que ele fosse preparado para ser o libertador. so he could be prepared to become the Não deliverer. reclama do lugar que Deus te colocou. Don't complain about the place that God put you in. Você acha às vezes que esse lugar é um lugar que está trazendo mal para você, You might think that this place is bringing you harm, mas é Deus que está te preparando. but God is preparing you, Aleluia. Para você chegar no seu destino. preparing you to go into your destiny. Existem alguns inimigos do propósito. There are some enemies to your purpose. São sentimentos que nos impedem de romper e viver o nosso destino. These are feelings that keep us from breaking through Na with verdade, our são destiny. alguns espíritos In reality, they are que atuam spirits para abortar o nosso that destino. operate to abort our destiny. A nossa saúde emocional, Our emotional health ela é tão importante is just as important quanto a nossa vida espiritual. as our spiritual life. Por trás de cada fracasso, Behind every failure, existe um espírito maligno, there is an evil spirit atuando para abortar o seu propósito. operating to abort your purpose. Eu vi um seriado uma vez, I saw a series one time, ele falava sobre um serial killer, and it was talking about a serial killer, um matador em série. a murderer. E perguntaram para ele, eles prenderam esse matador, They had arrested this man, e eles perguntaram para ele and they asked him o que levava ele a matar as pessoas. what led him to kill people. Por que que ele matava as pessoas? They asked him why did he feel like killing people, E ele respondeu, and he answered, que importância tem what difference uma pessoa a menos na terra? does one person less make on earth? Que importância tem uma pessoa a menos na terra? What difference does one person less make Uma on the pessoa a earth? menos na terra faz muita diferença. One person less makes a great difference. Imagine se Moisés tivesse morrido antes de chegar no seu destino. Imagine if Moses had died before fulfilling his E destiny. aí eu faço uma pergunta para você. And I ask you a question. Se você não existisse, If you didn't exist, que falta você faria? would you
cause anyone to miss you? Faria falta? Would the world lack Deixou o Brasil, veio para os Estados Unidos. with your absence? You left Brazil, Tem you alguém came com to the United saudade de States. você lá? Is there someone there who misses you? Hã? Tem muita gente que abortou o processo, Many people have aborted the process porque não sabe lidar com alguns sentimentos. because they don't know how to deal with some feelings. Mas eu vim aqui para dizer que a terra não é a mesma sem você. But I came here to tell you that the earth is not the same Imagine a without you. terra sem homens como Abraão, Imagine the earth without sem men homens como Davi, like Abraham and David, sem homens como Elias, men like como Elijah, Eliseu, Elisha, sem homens como Pedro, men like como Peter, Paulo. men like Paul. Imagina a terra sem você. Imagine the earth without you. Você faz toda a diferença para You make Deus. a world of difference to E God. o que você está fazendo com o propósito que Deus confiou nas tuas mãos? And with what God entrusted into your hands. Existem alguns inimigos e eu quero rapidamente compartilhar. There are some enemies and I want to Eu quickly quero share explodir a this. sua mente. I want to blow your mind. Eu quero que você ative algumas memórias I want you to activate some para que memories você entenda so that you can understand que você não está de passagem na that terra. you're not here just by Que passage. Deus não conecta você em ambientes e pessoas. That God doesn't connect you with Sem environments and with objetivo. people without an objective. O primeiro inimigo do nosso propósito The first enemy of our purpose chama-se culpa. is called guilt. Culpa. Muitas Guilt. pessoas estão paralisadas Many people have become paralyzed porque passam a vida toda fugindo, because they spend their entire lives running away, guardando algum tipo de culpa. holding on to some kind of guilt. Estou falando para alguém assim aqui nessa manhã. Am I talking to somebody? Deus já te libertou da sua culpa. God has already delivered you from your Se guilt. você confessou os seus erros, If you have o seu pecado, confessed your você sin não and pode your viver mistake, uma vida you can no longer live aprisionada a life pela culpa. imprisoned by guilt. É verdade que nós somos produtos do nosso passado, The truth is that we are product of our mas past, nós não podemos ser prisioneiros dele. but we cannot be captive by it. Você não pode ser prisioneiro do seu You passado. cannot be a prisoner of your E Deus te past. trouxe aqui essa manhã And God brought you here para this você morning entender for you to understand que Ele já te libertou dessa culpa. that He has already delivered E you from existem that pessoas que guilt. carregam esse fardo, There are people who hold carregam on esse to peso, this yoke, this e weight, você não precisa and you do not carregar esse peso. have to hold that weight. Deus já te libertou. God has already E delivered existe you. um destino, There's a destiny for existe you. um propósito. There's a purpose for you. Existem pessoas que estão paralisadas There are people who are na vida paralyzed financeira, in their financial na life, vida emocional, in their emotional no life, ministério. in their ministry. Existem pessoas que estão doentes fisicamente. There are people who are sick physically. São doenças psicossomáticas. These are psychosomatic Elas vão illnesses. somatizando problemas emocionais They come out of your emotional e problems. ficam doentes. And people get Mas actually nessa sick. manhã Deus está te chamando para se libertar da culpa. But this morning God is calling on you to deliver Eu não yourself sei from o your que guilt. tem aprisionado a sua alma, I don't know what has been imprisoning your soul. mas Deus está dizendo para você, olha, você não precisa carregar essa But God culpa. is telling you you don't have to carry that guilt. Esse divórcio não é culpa sua. That divorce was not your Essa fault. morte não é culpa sua. That death wasn't your Olha, o fault. que você perdeu financeiramente não é culpa What you sua. lost financially was not your Deus fault. quer te libertar da culpa. God wants to deliver you from guilt. Eu conheço uma psicóloga cristã I know a Christian psychologist, e ela contou uma experiência tremenda. and she told this Ela experience estava she had. acompanhando um casal. She was working with a couple, Era um jovem casal. a young couple, E eles queriam muito ter filhos. and they really wanted to have children. Biologicamente eles eram saudáveis. And they were biologically healthy. Não existia nada que os impedia de gerar uma criança. There was nothing keeping them from having children. Mas todas as vezes que a menina engravidava, ela perdia o But every bebê. time that the girl got pregnant, she lost E the essa baby. psicóloga foi fazendo um trabalho com ela, And that psychologist was working along with aconselhamento, them and counseling them terapia, and giving them e therapy. buscando do Espírito Santo o discernimento para entender She was seeking in the Holy Spirit to se understand não existia nada físico que impedia ela de gerar um filho. if there was something physical that kept her from having a Existia child. alguma coisa que estava impedindo. Because definitely there was something getting in the way. E aí o Espírito Santo levou ela. And the Holy Spirit led her, E ela começou a interrogar essa jovem sobre o passado dela. and she began to question that young girl about her E o past. Espírito Santo lembrou And the Holy Spirit a essa reminded jovem that young lady que quando ela tinha 8 anos de idade, that when she was about 8 years old, a mãe dela morreu. her mother had died. O pai casou novamente. The father got married again,
E a madrasta, ela ficou grávida and her stepmother got e pregnant, teve uma criança. and she had a child. E um dia a madrasta pediu para ela segurar no colo a bebê. And one day that stepmom asked the girl to hold the baby. E ela tinha uns 8 anos de idade. She was only 8 years old, A criança caiu. and the child fell from her Não houve arms. dano para o bebê. The baby didn't get hurt, Mas a madrasta veio but that e stepmom começou a agredir a menina. came and was Dizer que ela era uma incompetente, to the little girl, que ela era uma saying that incapaz, she was incompetent, que ela era uma incapable, irresponsável, que ela não irresponsible. conseguia nem segurar She um wasn't even bebê able to hold a nos baby braços. in her arms. E disse, você nunca vai ser mãe. And that stepmom said, "You O are seu never going ventre to be não a vai mom. conseguir segurar uma criança. Your womb will not be able to bear children." Isso emocionalmente criou And that there na vida dessa menina. emotionally bloqueio. created something like a block E ela não conseguia gerar uma criança. in the life of that young lady. Ela And ficava she grávida e couldn't bear perdia o children. bebê. She would get pregnant and she Nesse would lose dia, the baby. essa psicóloga fez um trabalho com ela On that day, that psychologist did para que ela perform the pudesse se job with her, liberar so that she could be set daquele free sentimento de culpa from that feeling of de guilt, ter deixado a criança of cair. having let that baby fall. Já haviam passado mais de 20 anos 20 years had passed, e o consciente dela ainda guardava. and her subconscious was Aquele still holding sentimento de on culpa. to that feeling of guilt. E aí ela foi liberta. And on that day, she was delivered. E essa psicóloga disse que That psychologist ela said gerou depois não só uma, mas teve mais 2 crianças. that young lady not only had one, Pastor, o but que o 2 senhor quer children. dizer? Pastor, what are you Que saying? tem muita gente que não está vivendo a I'm saying plenitude do que poderia Many viver, people are not living the plenitude porque estão aprisionadas. of what they could be living por um because they sentimento are de culpa. bound by the feeling Mas of Deus te guilt. trouxe aqui nessa manhã But God has brought you here this para morning livrar você to deliver you, de qualquer sentimento de to culpa set you free from any que feeling esteja of guilt impedindo você that has de been viver o keeping seu you Shabat, from living de your entrar no seu Shabbat, propósito. from entering Se your você quer nisso, purpose. dê um aplauso ao Senhor nessa If you manhã. believe that, give God some praise. Aleluia. Glória a Deus. O segundo inimigo do seu propósito The second enemy of your purpose é a mágoa. is anguish. A culpa é o primeiro inimigo do seu propósito, segundo a mágoa. Guilt is the first enemy of your purpose. Lamentavelmente, and the second is muitas anguish. pessoas And sadly, many people não estão vivendo o que deveriam viver are not living what they should be living por causa da mágoa, because of anguish, do rancor, sadness, da raiva. anger. Tô magoado. Oh, I'm sad. Não volto mais nessa igreja. I'm not coming back to this church. Vou sair desse emprego, estou magoado com meu patrão. I'm leaving this job. I'm mad at my boss. Vou terminar esse relacionamento porque eu estou magoado com o meu cônjuge. I'm going to end this relationship because I'm mad at my spouse. Pessoas magoadas, elas abortam o propósito de Deus. Bitter people abort the purpose Você of conhece God. alguém magoado? Do you know someone who is bitter? Bata no peito. Go like this. You yourself. Deus está te libertando da mágoa, irmão. God is delivering you from that Deus está te bitterness. libertando da mágoa nessa manhã. He's delivering you this morning. Let it go. Let it Deixa. go. Let it go. Lembra do Frozen? Remember that movie Frozen? Existem muitas pessoas assim, frias. There are many people who are frozen. Você olha para a pessoa, mas a pessoa nunca está com um sorriso no You rosto. look at some people and they never have a O smile on their Flamengo face. pode ser campeão, irmão, Their brasileiro, que ele está team nervoso. could be winning and O cara está they're still triste. mad. They're still O upset cara está about it. magoado. Que ele está com raiva. They're mad. Não muda nunca. They never change. Lamentavelmente, são pessoas que não entenderam Sadly, these are people who o didn't valor do understand perdão. the value of forgiveness. A única coisa capaz de te libertar da mágoa é o perdão. The only thing capable of delivering you from bitterness is forgiveness. Nós traímos Jesus todos os dias. We betray Jesus every day. E ainda assim Jesus continua nos amando. And even still, Jesus Nós continues traímos to Deus love us. todos os dias. We betray God E every Deus day. está sempre com os braços abertos And God always has open para nos arms receber. to welcome us. Será que o amor de Deus por você é menor do que a falta de perdão? Could it be that God's love for you is smaller, is Por que less você não pode than the lack of liberar? forgiveness? Libera.
liberate yourself. Você precisa viver o seu propósito. Você precisa entrar no Shabat. You need to live your purpose. You Você need to go into precisa your descansar. Shabbat. You have to rest in God. Nós não podemos mudar o passado. We can't change the past. Mas o que nós decidimos hoje But what we decide on today vai interferir no nosso futuro. will interfere in our future. Eu tenho aprendido que aquilo que nós conseguimos deixar para trás, I have learned that what we're able to leave behind, nós temos domínio sobre. we have control over it. Aquilo que você não consegue deixar, What you cannot leave behind acaba exercendo domínio sobre você. ends up having dominion over you. Irmão, se o relacionamento terminou, acabou, irmão. Brother, if the relationship ended, it's over. Acabou. It's done. Vai ficar magoado. You're going to be Vai bitter ficar com about it. raiva. You're going to stay Vai mad. ficar irado. You're going to be angry. Ok, se você entendeu que foi o tempo, Because if you understood that if it was time, viva um novo tempo. live then a new Viva a time. nova estação. Live a new season. Você não pode ser guiado pela You mágoa can't be guided by your e bitterness deixar a mágoa, a raiva, and allow your anger impedir você to keep de you viver o seu propósito. from living your purpose. Sabe por que muita gente não gosta de você? Do you know why so many people don't like you? Justamente porque você vive o seu propósito. It's because you live your purpose. Porque pessoas que não vivem o propósito, Because people who don't live elas their sempre vão purpose, querer impedir você de viver they're o always seu. going to try to keep you from living Cuidado com as yours. pessoas que você anda. Be careful with the people you surround Não, yourself eu with. agora não quero saber de igreja. Oh, I don't want to hear about church Não anymore. vou mais. I'm not going anymore. Cuidado com esse tipo de conversa. Be careful with these types É uma of pessoa people. que não está vivendo o propósito dela. That's a person who's not living their Está purpose. vivendo, irmão? Are they? Você conhece alguém que fala, não quero saber de Deus Do mais. you know anybody who has said, "Oh, I don't want to know Pastor about é God tudo anymore. ladrão. Pastors are all Não tem thieves. igreja que presta. There's no church Esse that cara is não está good." vivendo o propósito. That individual is not Então é living their natural que purpose. ele vai interferir no So seu naturally, propósito. they want to interfere with your purpose. Não deixa a mágoa Don't allow bitterness impedir você de to viver keep you from o seu living propósito. your purpose. O terceiro inimigo do propósito The third enemy of purpose é o medo. is fear. E aqui eu não estou falando do medo que nos protege. And I'm not talking about the fear that protects us. É porque o medo de barata protege, né? Because the fear of cockroaches actually protects you, right? É, se você vê um buraco, o If you medo de see cair a no hole, buraco faz você recuar. The fear of falling into it makes you take O step medo é backwards. algo natural. Fear is natural. Agora, existe o medo que é gerado por um espírito. But there is a kind of fear that's generated by a spirit. E João 4:8 ele nos dá a fórmula de vencer esse And medo. on John 4:8, he gives us the formula to overcome that Tem fear. pessoas aqui que têm medo de investir, por exemplo, em algo financeiramente. There are people here who are afraid of investing in something financially, for Ou de example, investir no seu ministério. or in investing in their ministry. Ou de investir nos relacionamentos. They're afraid of investing in relationships. Eu tenho aprendido que por trás de cada fracasso existe um espírito maligno. I have learned that behind every failure there is an evil spirit. E 1 João 4:18 nos dá a receita And 1 John 4:18 para gives us the vencer esse recipe medo. to overcome that fear. João diz: no amor não há medo. John says that in love there Ao is no contrário, o fear. perfeito amor expulsa o medo. In reality, perfect love, true love, A única casts coisa away all capaz fear. de expulsar o medo The only thing capable of rebuking é o perfeito fear amor. is perfect love. E o perfeito amor você não vai encontrar em mim. And true love, you're not going to find it in me. O perfeito amor você não vai encontrar no seu amigo, True love, you won't find in no your seu friend, cônjuge, in your spouse, no seu patrão. in your boss. O perfeito amor você só vai encontrar em Deus. You're only going to find true love O in problema God. é que você está medindo o amor de Deus pelo amor das pessoas à sua The volta. problem is that you measure the love of God Aí based você on the fica love of the people around revoltado. you, and then you get upset. E aí, a falta desse amor perfeito gera medo. And the lack of this perfect love E nós não generates fear. queremos, né, romper ou viver o nosso propósito. We don't want to break through and live our purpose. Mas para ser extraordinário, But in order to be extraordinary, para fazer diferença, nós precisamos entender to isso. make a difference, we have to understand this. O medo ele nos limita, Fear limits us, mas o amor de Deus ele but the nos love of God expande. expands our abilities. Não importa quantas vezes eu for traído, Doesn't matter how many times I'm as betrayed. traições não vão me impedir de amar. The betrayals won't keep me from loving. Existem pastores que estão
There are pastors tão destruídos emocionalmente, who are so destroyed emotionally porque às vezes eles levam para o lado pessoal. because they take things personally. O fato de alguém decidir não caminhar com você no ministério The decision of someone not walking não alongside significa you que in essa ministry pessoa é seu inimigo. does not make that person your enemy. Significa que Deus tem uma direção para ele. It means that God gave them a different direction. Então, se eu amo de verdade, So if I truly love someone, eu vou entender qualquer I'm situação going to understand any situation, que aconteça à minha volta. anything that could happen Então, eu around me. preciso desse perfeito amor. So I need this love. O que me sustenta nesse altar What sustains me on this altar não é o amor das pessoas que vêm a esse prédio. is not the love of the people who come to the building. Porque hoje você me ama, amanhã você me odeia. Because today you may love me, tomorrow you might hate E me. pregador bom, irmão, não é aquele que você sai batendo palma para ele, não. É aquele que você sai com raiva dele. And a good preacher is not one that you leave in love with him, it's the one you Porque a leave igreja mad não at him. existe para dar conforto, existe para dar destino. Because the church is not here to give Pai you que fica comfort. passando mão na cabeça do filho não está gerando um homem extraordinário. There's no use caressing Aleluia. someone and you're not generating someone extraordinary. O que me sustenta no altar é o perfeito amor. What sustains me on this Porque altar todo is dia eu perfect preciso love. desse amor. Because I need that love E eu sou every day. curado através desse amor. And I am healed through this Então não love. deixe o medo, querido, So don't allow não deixe o medo impedir você fear to stop you de entrar no Shabat, from going into Shabbat, de viver esse descanso. of living this rest. Amém? Estamos terminando já. We're finishing. Quarto inimigo do propósito. The fourth enemy of purpose. Eu não estou falando muito sobre Moisés, porque Moisés você conhece. I'm not going to talk too much about Moses because you know him. E nós falamos que ele viveu algo extraordinário. And we have said that he lived something extraordinary. E existem esses inimigos que querem impedir você de ser essa pessoa extraordinária. And there are these enemies that want to keep you from being an Nós já extraordinary falamos sobre a person. culpa, We have spoken sobre a about guilt, mágoa, about bitterness, sobre o medo. and about fear. Existe um quarto inimigo, There's a fourth enemy, que é o materialismo. that is materialism. Pastor, o que é o materialismo? Pastor, what's that? Deixa eu dizer para você, caixão não tem gaveta. I'll tell you this, coffins don't have drawers. Fica tranquilo. Don't worry about Só that. vai caber você lá dentro. Only you're going to fit inside of it. E você tem que ter pelo menos 4 amigos que estão dispostos a levar seu caixão, senão você vai ter que ir não sei como. And you need to have at least 4 friends who are going to carry your coffin, because I don't know how else they're going to carry it. Tem muita gente que está muito apegada ao materialismo. Some people are so attached to material things. Deixa eu dizer para você, enquanto você não se Let me tell libertar desse sentimento, Until you get delivered from that feeling, você não descansa. you won't rest. Porque parece que a sua vida é só acordar, trabalhar, fazer refeição, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, Seems dorme, like your acorda, life trabalha. is a cycle, unending of sleeping, working, sleeping, and working. Nós não podemos ser escravos disso. We can't be slaves of this. Quantos estão me entendendo? How many understand Nós that? precisamos trabalhar sim, We have to work. é necessário, It's necessary. mas eu preciso aprender a depender de Deus. But I have to learn how to depend on Porque God. o propósito, Because the purpose ele gera o que eu preciso. generates what I Porque need. Deus é o maior interessado em viver meu propósito. Because God is the one most interested E eu não estou in me falando living aqui my de você purpose. ser um pastor, And I'm not talking about you becoming ser a um pastor, evangelista. becoming an evangelist. Não, eu estou falando de você ser quem Deus criou você para ser. I'm talking about you being who God created you to be. Na profissão que você escolheu, In the profession you dentro do chose. dom que Deus te deu. Within the gift É só você God ser gave you. fiel a Deus onde Deus te You colocou. have to be faithful to God wherever He places you. Quantos estão me entendendo? How many understand? Mas nós vivemos uma vida desenfreada, But we live a em life busca de materialismo. without breaks, in search E eu of vejo pessoas que material elas things. sonham em ter um carro zero. And I know people who dream about having a nada brand de new errado car, and nisso. there's nothing wrong with that. Ela compra o carro zero. And they go and buy the brand new car. Uma semana o cheirinho já passou. In 1 week, the smell is gone. Uma semana você já acostumou com o cheirinho do novo que você nem sente mais. In 1 week, you're used to that smell, and it doesn't smell like Aí you do você fica anymore. insatisfeito de novo. And you're not satisfied. Yet Mora again, de aluguel, quer comprar uma casa. you get tired of renting, you want to buy a Aí house. compra a casa. Then you buy the house. Poucos meses já está triste de novo. In a few months, you're sad again. Muda de emprego porque não está ganhando bem. You change jobs because you're not earning Aí daqui enough. uns dias está com saudade do emprego antigo. And in a few days, you miss your old job. Pessoas que estão sempre em busca de algo material. People are always in search of Deixa something eu dizer algo, material. concentre a sua vida no propósito.
I'm going to tell you, concentrate Concentre a on the sua vida no purpose. servir a Deus. Concentrate on serving God. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, Jesus said no one can serve two pois masters ele vai odiar um e amar o outro. because he will love one and hate the other. Ele diz: olha, se concentre em buscar o reino de Deus, Concentrate in seeking first que eu vou the kingdom of prover para God, você. because I will provide for Concentre-se em fazer a minha vontade, que eu vou Concentrate prover para você. you. In doing my will, because I will provide Eu for tenho you. aprendido, queridos, que não importa o quanto dinheiro você I tenha, have learned that it doesn't matter how much money you have. não importa qual o tamanho da sua formação educacional, Doesn't matter how much knowledge you have. um dia o dinheiro acaba, One day money is um dia a missing. doença chega, One day illness comes. um dia você vai envelhecer. One day you're going to age. E qual legado você está deixando para a sua geração? And what legacy are you leaving for your generation? A maior riqueza que Deus te deu The greatest wealth God gave you chama-se tempo. is called time. Tempo. E o que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? And what have you been doing with the time that God A maior gave you? riqueza, The preste greatest atenção, wealth, a maior riqueza que Deus tem para the você, greatest wealth God has for you ela já está dentro de você. is inside of you. É a sua capacidade, It's your capability. é o extraordinário que você é. The extraordinary that's Então in não you. se apegue ao materialismo, So don't be attached to material porque o things. dinheiro ele fala. Because money talks. Pastor, como assim o dinheiro fala? What do you mean, Pastor, that money talks? Existe nas nossas igrejas um momento de você dedicar a sua oferta, At church we have the de time você devolver to o seu give dízimo. our offerings and to give our tithe. E é natural quando alguém sobe na plataforma e vai falar de dinheiro, And naturally when someone gets on the stage o and talks coração de about muitas money, pessoas já se fecha. the hearts of many people Existe um shuts bloqueio. down because there is a É por block. isso que muitas pessoas não prosperam, That's why so many people don't porque prosper. existe um bloqueio. Because there is a Todas as vezes blockage. que fala de dinheiro. Every time someone talks Se about você quer money. prosperar, seja liberal. If you want to A prosper, Bíblia diz you que o have to be liberal. a alma generosa, ela The Bible prospera. says that the generous soul E o dinheiro ele prospers. fala. And money speaks, money talks. Mas às vezes você está tão apegado ao materialismo Sometimes you're so attached to the material que things você though, confia mais no dinheiro do que no poder de Deus sobre a sua vida. that you trust more on the money Pastor, than the power como que o of God in dinheiro your life. fala? Pastor, how does money talk? Se você abrir a sua carteira ou a sua bolsa If you open up your wallet no or momento de your purse, oferta, in the time of e offering, se você tiver uma nota de $100, and if you see $100 bill, ela vai olhar para você it's going to look at e you. vai dizer: eu não. It's going to say, not me. Ela fala. It talks. Ela fala: eu não. It says, Fala ou not não fala, me. gente? Don't pick me. Ela fala: It talks to you. você vai precisar de mim. It says, you're going to need me. O que ela está dizendo? What is it saying? Não me leva para o altar. Don't take me to the Eu sou altar. maior do que esse altar. I'm greater Eu than sou the maior altar. do que esse Deus que você serve. I am greater than the God you serve. Isso é muito sério. This is serious. E você olha, é verdade. And you look at it and Aí you say, você yeah, vem ter uma de you're right. 50. And you see then a A de $50 50 bill. fala: eu também não. And it says to you, not Você me. vai precisar de mim. Don't pick me either. You're going to need me. E você fala: é verdade. And you say again, Aí vem yeah, as de that's 20 right. e elas falam: olha, eu também não. The 20s, they Você say, vai precisar de mim. not me, you're going to need me. Um papel, gente, dando ordem para você. A piece of paper is giving you orders. Verdade ou não? Is that Sim ou right or não? wrong? Aí você vem e chega aquelas de 1. And you see the singles. As de 1 são tudo crente. The $1 bills, they're all Christians. Tudo convertidas, menina. They are all Menino. converted to Christ. Mas ainda você costuma chegar nas de 1. But you still Aquelas get que down to estão the meio singles. amassadas. You look at the singles and you Mais see the ones who are velhinhas é as que você more escolhe. As mais wrinkled. novinhas você nem You pega. don't even touch the older one, the newer Deus ones. quer te libertar disso, irmão. The Lord wants to O dia que deliver você you. abrir sua bolsa e trouxer 100 e jogar e falar assim: ó, isso não tem domínio sobre mim. The day that you Você take está 100 preparado para prosperar. and you say this does not have dominion over me, that's when you're São saying inimigos do I am nosso prepared to propósito. prosper. A culpa, They're enemies a to our mágoa, purpose. o Guilt, medo, o bitterness, materialismo. fear and E para materialism. finalizar, And to finish, Moisés ele não foi extraordinário Moses was not extraordinary simplesmente porque aconteceu. simply because it happened. Nada that acontece da way. noite para o dia, gente. Nothing happens from night to Moisés day. ele foi tratado em várias áreas da vida dele. Moses had to be healed in many areas Nós of his somos life. seres
We are beings composto de 3 partes. that are made up of Nós 3 temos um parts. corpo, We have a body, uma alma a e soul, um espírito. and a spirit. E a nossa saúde emocional ela é tão importante And our emotional health is just as quanto a important nossa vida espiritual. as our spiritual Se você walk. não vencer os sentimentos de culpa, If you don't overcome the de feelings mágoa, of guilt, of bitterness, medo, and fear, materialismo, materialism, e esse quinto sentimento, esse quinto inimigo, this fifth para mim é um dos enemy, this fifth os mais feeling, difíceis de ser vencidos, to me it's one of the most difficult to overcome, que é a rejeição. and it's called rejection. Toda pessoa que fica buscando atenção, ela tem um espírito de rejeição por trás. Everybody looking for attention, they have a spirit of rejection Toda behind pessoa them. que fica buscando comparação, Everyone who is looking for comparisons, tem um espírito de rejeição por trás. there is a spirit of rejection E operating nós behind vivemos, that. queridos, num mundo And we live in a world onde todos nós em algum momento já fomos rejeitados. where each of us at some Não é point verdade? has been rejected. Em algum momento nós fomos rejeitados. At some point we are Agora, rejected. não importa quem te rejeitou, Now it doesn't matter who rejected you, Deus te amou. God loved you. O amor de Deus, ele rompeu, ele quebrou qualquer rejeição que você possa ter enfrentado na sua vida. The love of God has broken away with any rejection you may face, Quantos you estão may me have entendendo faced in aqui? your life. Existem pessoas que elas se sentem rejeitadas por causa da cor da Some people pele, feel rejected because the por causa skin da classe color, social. because of the social status. Tem gente que se sente rejeitada até Some people feel rejected. até ser pelo sexo dela. Even because of their Ou sex. foi Deus que te criou assim? But God created you this way. Quantos estão me entendendo? How many understand me? Não, você não pode viver essa vida. You can't live Você this precisa entrar no life Shabat, this você way. precisa You have viver o to seu propósito. live your purpose and go As into pessoas Shabbat. que se sentem rejeitadas, elas estão sempre em busca de aprovação. People who feel rejected are always in search of approval. Você não precisa viver na aprovação de ninguém. You don't have to live based on the approval of Você não anyone. precisa ficar buscando isso. You don't have to look for this. Bom, por isso que rede social é tão difícil. That's why social media is so difficult. É tão difícil você, estar nas redes It's so sociais. difficult to be on social As pessoas media. ficam te medindo pela quantidade de seguidor que você tem, People pela take measure quantidade of de you likes que você recebe. based on the number of followers Bom, you você have, precisa saber the se o likes céu you está get. dando like para você. You need to find out if the O céu está heavens dando like? are liking you. Não, irmão, fica firme. And if it is, then don't worry. A rejeição que muitas vezes vem sobre nós já foi The rompida rejection na that cruz comes do over us Calvário. many times has been broken away at the cross. Muitas pessoas cresceram sem um pai. Many people grew up without a father. Muitas pessoas cresceram sem o amor de uma família. Many people grew up without the love of a Isso family. não torna você inferior a ninguém. This doesn't make you inferior to anybody. Muitos de nós fomos rejeitados Many of us were em algum rejected momento da nossa vida. at some point in life. Mas isso não pode impedir a gente de viver But this shouldn't keep us from o nosso living propósito. our purpose. Quantos estão me entendendo? How many can understand me? Você não é uma pessoa comum. You are not a common person. Você é uma pessoa extraordinária. You are E extraordinary. Deus te trouxe aqui essa manhã só para você ouvir And God isso. has brought you here this morning for you to hear that. Se você não existisse, você faria muita falta. If you didn't exist, you Existe would uma be greatly riqueza dentro de missed. você. There is a wealth inside E a of you. chave para abrir essa riqueza, And the key to unlock this ela não está wealth, nas minhas mãos. it's not in my hands. Ela está nas tuas mãos. It's in your hands. Deus colocou essa chave nas tuas mãos. God has placed this key Porque into tudo your que hands. Deus nos dá é para nós compartilharmos. Because everything God gives us is for us Deus to não quer que share. você guarde, God doesn't want you to ou hold que você on leve para o túmulo and take to your aquilo grave que Deus confiou a você. what He has Seu maior entrusted to you. tesouro é o seu propósito. Your greatest wealth is your Sua maior purpose. riqueza é o seu dom. Your greatest wealth is your Você gift. precisa entender isso. And you have to understand. Eu quero orar com você. Fique de pé um minuto, I nós want já to pray vamos with terminar you. a nossa reunião nessa If you manhã. could stand with me, we're going to end Eu our gostaria que meeting. você ficasse de pé um minutinho. And I want to ask you to stand for just Nessa a manhã minute. Deus está liberando você. This morning God is liberating you. Deus está trazendo à existência coisas ao seu coração. He's bringing into existence Deus está querendo liberar a sua alma, te some livrar things into your heart. de alguns sentimentos He wants to deliver you from que some estão impedindo feelings você de viver o seu that are propósito, keeping you from living de your você purpose. chegar no seu destino. Coloque a mão sobre o going seu into your coração. destiny. Da Manasui Kirabasto Put your hand over your Kiandarabas. heart. Coloque a mão sobre o seu coração nessa manhã. Place your hand over your heart. Deus, Pai, Father, Deus nessa manhã está dizendo para você: olha, eu te trouxe aqui. God this morning is saying to you, I have Eu brought te you amo here, tanto and I love you so much. que nada vai impedir você de entrar nesse descanso. And nothing is going to keep you from going into Moisés your foi rest. alguém extraordinário. Moses was someone who was extraordinary.
Ele foi alguém extraordinário, ele foi gerado no meio de uma crise. He was generated in a crisis. Ele veio restabelecer a honra do nome de Deus em Israel. He came to reestablish honor Deus in te the name of chamou God porque in Deus Israel. também quer que você seja essa pessoa na terra. God called you because He wants you to be this person on earth. Pai, em nome de Jesus, Father, in Jesus' name, eu oro para que desta manhã I pray so that this esses morning, inimigos do propósito, these enemies eles of caiam por purpose, terra. that they may fall to Eu the ground. declaro, Pai, sobre a vida de cada um dos que estão nesse I lugar, declare over their lives of sobre a everyone in vida de this cada um place, dos que estão nos acompanhando over através the das lives redes sociais, of anyone watching on social que eles media, não serão guiados that they will not be por esses guided sentimentos, by these por esses feelings, inimigos, by these enemies. em nome de In Jesus. Jesus' Em name, nome de Jesus, nessa manhã, this morning, que nós possamos ser libertos we pray do sentimento de culpa, for deliverance que nós over the possamos ser feeling of libertos guilt, that we may be delivered da mágoa, from que nós bitterness, possamos ser libertos do medo, we may be delivered que from nós fear, possamos ser libertos do materialismo, let us be delivered from que nós possamos ser materialism, libertos da rejeição, let us be delivered from para rejection, vivermos o nosso so propósito, that we may live para our purpose, entrarmos, that we may go into, para nós entrarmos no nosso Shabat. that we may go into our Shabbat. Enquanto você não entra no seu Shabat, And while you don't, você vive sendo atacado, you você continuously vive are debaixo de attacked. opressão. You live under oppression. Mas quando você entende o seu propósito, But when you understand quando your você purpose, começa a servir ao reino de Deus, when you begin to serve the com kingdom os seus of God, dons e com os seus with your talentos, gifts and talents, você começa a descansar. you begin to rest. E você começa a fazer um novo caminho para a sua geração. And you begin to make a new Pai, way nesta for your manhã eu estou generation. diante de homens e mulheres Father, extraordinários. this morning I am before men and women De who are Manasui, extraordinary. Kirabasto, Kirabasteques. Deixa o Espírito Santo nessa manhã te liberar. Allow the Holy Spirit to liberate you this morning. Deixa o Espírito Santo te liberar. Allow Him to liberate you. Por causa do protocolo desse tempo, eu não vou convidar você para vir ao altar. Because of our social distancing protocol, I'm Mas not eu going to quero call que you você to come to coloque the a mão altar. sobre o seu coração. But I want you to place your hand over your heart, Que você receba nesta manhã um toque. so that you can receive Espírito a Santo, um touch, toque de cura. a healing touch from the Um Holy toque que está te Spirit, liberando. a touch that is Um liberating. toque que está te liberando. It is Hoje é uma delivering. manhã de rompimento. This is a morning of Você breakthrough. precisa liberar a sua mente. You have to break through with your Você mind. precisa liberar a sua mente. You have to liberate Você your mind. precisa liberar a sua mente. Ecanamanaço, Espírito Santo. O Espírito Santo já está agindo nesse lugar. Isso, libera, The Holy libera. Spirit is already Deixa o moving Espírito this Santo te liberar para você viver o seu propósito. Allow the Holy Spirit to liberate you so that you can live Talvez your você purpose. está cansado. Maybe you have grown tired. Muitas pessoas querem até desistir de viver, Many people even want to give up on porque living talvez não encontraram esse propósito. because they didn't find their purpose. Mas você está no lugar que o seu propósito está sendo liberado nesta But you manhã. are in a place where your Espírito purpose can Santo, be Espírito released this Santo. morning. Nesta manhã eu oro para Holy que vidas Spirit, sejam liberadas desse lugar, I pray for lives para to que be homens e delivered mulheres in saiam daqui this na place. certeza, For men and women to na leave certeza here e na convicção with the certainty and de que conviction existe um destino, that there is a existe destiny, um caminho there is a que o path Senhor já preparou. that you have prepared. Assim como o Senhor foi com Moisés, Just as you are with o Moses, Senhor é conosco. you are with us. É no meio da crise que o Senhor está nos liberando. In the middle of crisis, É no meio you da are crise que o Senhor delivering está us. nos preparando You are preparing para us viver o extraordinário. to live the Diga comigo, supernatural. eu vou viver. Say with me, I will live. Diga, eu vou viver Say, I will o meu live propósito. my purpose. Diga, a culpa Say, guilt não vai me impedir won't keep de me viver from o living meu propósito. my purpose. Diga, a mágoa. Say, bitterness Diga bem forte, a mágoa loud. Say, não vai me bitterness impedir will not keep de me viver from o living meu propósito. my purpose. Diga, o medo Say, fear não vai me impedir will not keep me de viver from living o meu propósito. my purpose. Diga, o materialismo Say, materialism não vai me impedir will not keep me de viver from o living meu propósito. my purpose. Diga, a rejeição Say with me, rejection não vai me impedir will not keep me de viver o meu propósito. from living my purpose. Arabastoqueanderabastegues. Nesta manhã nós te liberamos para viver o teu propósito. Today we liberate you so that Deus you está can live your derramando purpose. graça sobre a tua vida. God is pouring out Deus grace está over derramando your life. favor sobre a sua He's pouring história. out favor over Nós your vamos story. sair desse lugar nessa We're going manhã, to leave this place, mas a presença de Deus vai estar but conosco. the presence of God will Que o remain Espírito Santo, with-
Que o Espírito Santo que te trouxe a esse lugar let the Holy Spirit that continue brought you to gerando as this place conexões certas, continue generating continue the te levando aos lugares certos, taking you to the right para que places você viva so that you may esse live propósito. this purpose. Nós vamos sair desse lugar, mas não da presença de We're Deus. going to leave this place, but not God's presence. Que o Senhor That the continue Lord realizando a obra, may continue na tua vida. completing His work in your life. que o amor de Deus, We pray that the love of God, a graça salvadora de Jesus Cristo, the saving grace of a Jesus comunhão e a Christ, consolação do Espírito the Santo fellowship and comfort of seja the com Holy toda a Spirit, igreja hoje e sempre. be with all of this church today Amém and forever. e amém. Amen. Glória a Deus, dê um forte aplauso ao Praise Senhor. God. Give God